Professor Cleice, boa tarde. Meu nome é Daniel, sou aluno da disciplina de Estatística com o senhor do Estudo Dirigido. Sou do curso de Administração. Eu vim aqui para poder trazer para o senhor alguma coisa que eu consegui absorver a partir do conteúdo que o senhor externou para mim e de algumas pesquisas que eu tive que acrescentar e de um resumo que eu fiz em respeito ao que o senhor tinha pedido. O que eu achei mais interessante é a gente começar pelo conceito de estatística, né? E eu fiquei feliz de saber que estatística ela é uma ciência e ela é uma condição que te provê, através de teorias probabilísticas, explicar qualquer coisa a partir de um dado esse que pode ser absorvido, tratado e trabalhado. A gente entendeu então que no conceito de estatística só vai ter finalidade se você tiver o dado. Sem esse dado você não consegue fazer nada com ele. O dado isolado ele é só um dado. Se você pegar esse dado e tratar essa informação, o que é que você vai conseguir ter? Você vai ter uma junção de informações e a partir disso a gente chama de resultado. O que seria esse resultado? Uma informação isolada, mas um conjunto de outras informações e a gente vai conseguir dar um resultado probabilístico de alguma coisa que tem que ser pesquisada. Também fiquei sabendo também, através do estudo que se fez, foi as aplicações dessas informações. Onde eu posso aplicar a estatística? E aí a gente fica sabendo que a estatística hoje ela pode ser aplicada em várias situações. Um dos exemplos hoje que a gente pode aplicar é na bioestatística, que é uma coisa interessante. Que na bioestatística você faz a interpretação de todos os dados e você obtém ele através de pesquisas biológicas ou médicas. Por exemplo, a gente pode ficar se perguntando, como tratar então uma informação estatística biológica de um paciente portador de uma doença? Tudo bem, do que eu quero pesquisar? Que doença? Que perfil de paciente? É um paciente de perfil crônico? Um paciente de perfil de idade avançada? Tem relação com classe médica? Ou seja, esse vínculo de doença está condicionado ao estado em que ele vive? Está condicionado à região, ao nível de pobreza, ao nível de escolaridade? A gente vai começar a entender isso mais na frente, que é um conceito mais avançado, e a gente vai tentar tratar isso para que a gente consiga representar bem isso. Uma das coisas também que a gente pode perceber também, que além da bioestatística, a gente pode aplicar ela na estatística econômica, ou econometria. É onde você vai fazer um estudo da economia e poder estimular se isso vai ser algo que pode ser bom ou ruim de forma futura. Ou seja, como está hoje a economia do país? E essa relação está condicionada a que dado? Está condicionado ao volume de receita ou volume de riquezas. Então você pode fazer a soma desses valores e conseguir conceituar isso, como é que vai, através de um modelo probabilístico, a condição de um país ou de uma região daqui a alguns anos. Você também pode aplicar a estatística na condição de estatística física, que é o ramo da física, que também, através do estudo de análises físicos, você também pode trazer comparações e relevâncias importantes para os estudos que se aplicam a partir desse resultado. A gente também pode ter um modelo de estatística aplicada à contabilidade. Onde o que vai acontecer? Na estatística aplicada à contabilidade, você pode ter uma possível situação onde você pode ter uma redução de custo. Uma redução de custo a partir de um estudo. O quanto eu consumo de um produto e o quanto eu posso diminuir desse consumo através de um modelo probabilístico. Se eu diminuir essa demanda, eu posso diminuir esse esforço, eu posso diminuir esse gasto, e é uma das coisas também que eu fiquei sabendo a partir da contabilidade, onde você pode aplicar a estatística, e por isso que eu achei de extremamente importância. Outra coisa que você pode adotar muito na estatística é a estatística populacional. Você pode fazer um estudo do volume de pessoas, por exemplo, se aquela condição daquela demanda, aquela origem, que ambiente você tem pessoas onde tem maior nível de escolaridade ou menor nível de escolaridade e o que está condicionado. Quem usa muito essa condição hoje é o IBGE. O IBGE adota muito isso na pesquisa populacional. Isso daí é uma coisa muito bacana. E aí eu fiquei me perguntando, e a origem da estatística? Que é uma das coisas que a gente percebeu que a origem ela vem do latim, de uma expressão chamada estatístico, que significa estado. Ou seja, depois de vários significados, a gente conseguia então perceber
que antigamente o Estado ele queria saber em que nível populacional estava aquela situação. Explicava até, por exemplo, que o Estado tinha uma curiosidade de saber qual é a população de pessoas que estavam presas. E aí ele percebeu isso é um estudo estatístico, que isso é muito bacana. Um dos trabalhos textos que eu fiz o resumo de uma pesquisa que eu tinha feito, é que a estatística ela vem de 5.000 anos antes de Cristo. Já se trabalhava isso como forma numérica, a fim de obter melhores resultados. Outra coisa que a gente vou adotar aqui também, é a estatística na pesquisa. E aí a gente começa a se perguntar, e o que é pesquisa estatística? Então a pesquisa estatística, na verdade, é definida como um instrumento que pode ser técnico, onde eu posso fazer as informações de mercado, métodos, eu posso aplicar algumas regras de negócios a partir do que eu preciso observar, eu posso criar gráficos, eu posso criar tabelas, eu posso fazer análise e interpretações, onde eu possa gerar resultados estatísticos e que possa gerar promoção para um bom resultado daquilo que se busca nessa pesquisa. Outra coisa que a gente vai falar então qual é o motivo de se pesquisar? Por que se pesquisa hoje? A gente sabe que mensurar opinião, mensurar alguma coisa que me permita tomar uma decisão vem a partir de um dado estatístico. E aí o que acontece? Se você tiver interesse de fazer uma pesquisa e você tem a necessidade de pesquisar, primeiro você tem que começar a se perguntar, eu quero expandir a área geográfica de atuação, eu quero entender a partir de que cenário eu tenho para que eu comece a adotar a estatística a meu valor. Eu posso, através da estatística, dimensionar uma equipe de venda a partir de uma demanda que eu vou ter futura, a partir de um estudo. Eu posso definir a qualidade e a variedade de algum produto que porventura eu venha comercializar. Eu posso ajustar um preço a partir de um mercado, a estatística me permite gerar essa observação, se as pessoas ali estão dispostas a fazer um investimento para aquilo que eu quero oferecer, e se eu tenho disponibilidade de oferecer, e aí é uma coisa bacana, que é um dos textos que eu falo muito no meu trabalho, é que se eu fosse, por exemplo, abrir um negócio, se eu abrir um negócio, eu preciso só abrir esse negócio? Será que eu não precisaria fazer um estudo, saber se ali tem demanda, se essa demanda está disposta a comprar o meu produto, qual o nível de renda dessa população, em que nível de escolaridade essa população está inclusa para poder adquirir ou não meu produto, se ele for voltado para um público A, B e C. Então isso está condicionado muito à questão da pesquisa. Então a partir do momento que eu faço essa pesquisa, eu consigo gerar resultados que me geram positividade e me agregam muito ao negócio. Outra coisa que a gente tem que pensar muito é o planejamento dessa pesquisa. Planejar é muito importante. Se você fizer o planejamento estatístico a partir de uma pesquisa, certamente você conseguirá ter bons resultados. Isso é muito importante. A gente também vai falar de alguns conceitos aí da estatística que são conceitos de variabilidade. Que conceito de variabilidade é essa que a gente vai começar a entender? Primeiro que a gente começa a entender a variável. A variável, ela dentro da estatística, ela pode alterar sim o resultado. Então assim, é interessante que a gente consiga entender que o dado ele pode se modificar conforme uma variável que se aplicada. Por exemplo, seja a variável do sexo, seja a variável da escolaridade, seja a variável da população, seja a variável de qualquer... E a gente tem que começar a entender que tipos de variáveis dentro da estatística hoje eu encontro. Que tipos de variáveis eu tenho hoje? Pode parar não. Pode parar o vídeo não. Então falando das variáveis, a gente vai ter então as variáveis, mas a gente tem dois tipos de situação, onde eu estou fazendo uma análise de pesquisa. Nós vamos ter as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. O que a gente precisa entender nas qualitativas? A gente vai ter derivações, a gente vai ter a nominal e nós vamos ter a ordinal. O que acontece quando a gente fala de nominal? Quando um dado ele apresenta algum aspecto qualitativo, não importa o objetivo
não importa a ordem da disposição. Por exemplo, não importa se o sexo é masculino, se o sexo é feminino, não importa se a pessoa tem cor de olho preto, castanho, não tem variação na condição nominal. Por quê? Porque a pesquisa não vai ser influenciada por qualquer situação. Agora, a ordinal, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, aí sim, porque daí eu preciso ter isso bem ordenado. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa de mercado e eu preciso aplicar um produto a esse mercado, e se só o público de classe A, B, C, qualquer um desses públicos vai estar disposto a comprar esse produto de acordo com a sua classe, não adianta fazer a junção dos dados sem separar, por exemplo, o grau de escolaridade nem a condição social, porque o dado estatístico não vai gerar um resultado positivo, porque eu não vou estar atuando nas áreas que se busca. Então, temos que ter muito cuidado quando se fala de nominal e ordinal. O que a gente quer alcançar? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando se fala disso. Agora, também nós temos as quantitativas. Aí, nas quantitativas, a gente vai ter as denominações de discreta e contínua. O que seriam as discretas? No caso, todas as variáveis numéricas e os valores, eles obtêm a partir de um procedimento de contagem. Daí, o que eu tenho que fazer a partir disso? Através de uma amostragem, eu começar a perceber se essas condições me permitem alcançar, por exemplo, os valores que se busca. Por exemplo, então, por exemplo, a gente estava falando então da condição da variável discreta. Então, ela apresenta sempre situações onde tem valores mensuráveis, sendo finito ou capaz de ser contado. Por exemplo, eu quero saber qual foi o volume de clientes que eu atendi num determinado período, onde esse número ele vai ser quantitativo. Na condição de quantificar, a gente vai ter uma outra condição que a gente vai poder triar, que são as contínuas. Dentro desse período em que eu atendi aqui esse número de clientes, que no meu caso aqui eu vou tratar de pacientes vindo de uma rede pública para o hospital. Desse número de pacientes que eu atendi, eu sei que eu atendi uma quantidade de 1000, ou seja, ela é mensurável, finita. E aí eu queria saber qual é a característica do perfil de pacientes, ou seja, desses 1000 pacientes, X pacientes procuram determinados exames e eu quero ver a evolução do resultado desses exames ao longo desse período. Ou seja, de forma contínua, isso vai sofrer uma variação que não necessariamente o resultado vai ser igual ou inferior ao que deu. Ele sempre vai trabalhar de uma forma contínua e eu consigo mensurar isso, medir isso ao longo de tempo, ao longo de qualquer outra coisa. Então, baseando-se no entendimento que nós tivemos sobre conceitos, sobre as aplicações, sobre a origem, sobre a estatística na pesquisa, sobre por que pesquisar, sobre o planejamento dessa pesquisa, os tipos de variáveis qualitativas, quantitativas, uma das coisas também que o professor acabou me pedindo também foi que buscássemos, através de possíveis reportagens ou artigos, alguma coisa que pudesse mensurar esse estudo e a gente poder conceituar isso de forma prática. E uma das questões que o professor tinha passado, vou pegar aqui e mostrar aqui para o senhor. O senhor tinha pedido que a gente fizesse uma pesquisa que pudesse ser jornal. Isso aqui me chamou muita atenção. 1/3 dos adultos tem pressão alta, diz relatório mundial. Isso aqui é uma condição que você tem de mensurar algo, ou seja, você fala de 1/3 do que eu estou avaliando. 1/3 de quanto? Quanto é a população mundial? Vamos imaginar que a gente está falando de 1/3 da população do Brasil. Então, se a partir da estatística populacional eu consigo entender que hoje eu tenho uma população de 200.000 pessoas, o que eu posso afirmar? Que 1/3 dessa população é portadora de uma doença, que é uma doença hipertensa. Então, bastaria a gente pegar essa quantidade, dividir por 3 e a gente começar a fazer o estudo dessa população de 1/3. E desse artigo, o professor pediu que a gente começasse a trabalhar sobre estatísticas enganosas. E uma das coisas que o professor perguntou, ele fala assim: o artigo cita uma fonte ou fornece alguma informação que fundamente a proporção ou porcentagem declarada? Olha, ele até cita a fonte, só que de uma forma muito discreta. Então, assim, para a gente avaliar se algo se a pesquisa é enganosa ou não, o fator complicador porque ele até diz de onde é a fonte, mas ele não se refere de forma clara de que período foi analisado,
em que situação foi quantificada, que região, que população, que determinação. Então, assim, eu achei faltosa essa situação aí, eu achei que faltou algum dado, e aí eu explico aqui e fundamento aqui para o senhor quando estiver lendo, se eu puder. O objetivo do artigo é convencer algum indivíduo ou grupo a agir de alguma forma? Olha, o objetivo dele é até convencer que a gente precisa tratar para que a gente não seja um portador de uma doença hipertensa. Apesar do dado não ter determinadas referências que possibilitam a gente acreditar 100% no dado, você precisaria entrar num profundo conhecimento, profunda análise. Apesar de fui buscar a fonte e percebi sim que o dado ele tem sim representação, ele tem fonte segura, na reportagem ela foi de forma sucinta. O objetivo dele sim era convencer e motivar as pessoas a buscar a forma de prevenir. O senhor também pergunta se a gente acredita que o autor do artigo pode ter algum motivo para exagerar o problema. Motivos ele até tem, mas assim, pelo que eu percebi, não era necessidade dele exagerar. Por quê? Porque ele tratava de uma doença hipertensa. Então assim, para uma condição dessa, onde eu busco teoricamente a prevenção de uma saúde pública, se fosse exagero ainda seria de bom grado, mas ele não buscou exagerar. Mas houve sim um manifesto de algum dado que possibilite a gente buscar alternativas de prevenção. E aí o senhor pergunta do que nós aprendemos sobre as estatísticas apresentadas na mídia. O que eu aprendi sobre as estatísticas apresentadas na mídia é que ela tem que ser muito bem analisada para saber se ela tem teor verídico ou não. É interessante que você busque a fonte, é interessante que você veja os indicadores que foram buscados, a forma de pesquisa, se foi uma pesquisa in loco, se foi uma pesquisa por telefone, se foi uma pesquisa por indicadores trazidos de qualquer outra forma. Então assim, o que a gente pode perceber é que a estatística ela tem N possibilidades de você buscar um resultado. E daí num artigo que o senhor pediu para que a gente lesse, num dos seus textos, o senhor fala que existe N formas da gente buscar trazer o dado, processar ele e gerar um resultado. Então assim, sem me estender muito e não passar dos 15 minutos sugeridos pelo senhor, fico grato pela oportunidade de estar apresentando meu vídeo ao senhor. Obrigado.